Olá para você que está acompanhando o Saba Vlog. Hoje é uma entrevista muito especial, porque eu vou conversar com uma das namoradas do maior piloto brasileiro que o Brasil teve e que nos deixou há 28 anos, em 1º de maio de 94, Ayrton Senna. Converso hoje com Adriane Yamin, que inclusive escreveu um livro contando essa grande história de amor. Muito obrigado, Adriane, por aceitar o meu convite. Prazer é meu, obrigada pela oportunidade aqui de divulgar o meu livro, a minha história com a Ayrton, que demorou tanto para sair, né? E aí agora pessoas como você que me dão a oportunidade de divulgar isso aí. O livro chama-se Minha Garota, né? Faltou a gente dizer aqui o nome da obra, mas vamos lá, estou à sua disposição, Solano. Então vamos lá. De que lugar do Brasil você é natural? Como foi a sua infância e adolescência? Eu sou nascida em São Paulo, Brasil, capital, cidade de São Paulo. Eu nasci na Zona Norte, e acabei, por coincidência, sendo vizinha do Ayrton na minha infância. Morava na mesma rua que ele quando nasci. Fiquei nessa rua até os 5 anos de idade, chamava-se Rua Pedro. E tive uma infância maravilhosa, super saudável, super protegida por uma família muito unida, com bons princípios, uma boa educação. Estudei em boas escolas, graças a Deus, tive oportunidade de ter tudo de positivo que uma família, né, que os pais podem oferecer para os filhos, eu tive oportunidade de ter. Então, e que por um acaso acabou tendo muitas afinidades com o tipo de criação do Ayrton, né? O tipo de educação, o tipo de oportunidades, o tipo de coisas que ele se desenvolveu durante a vida dele, e que aí a gente acabou tendo uma afinidade grande, né? Para a vida no campo, para atividades no mar, então assim, ele e eu tivemos oportunidades parecidas para a gente se desenvolver e acabou criando essa afinidade enorme, né? De quando a gente começou, quando a gente se reencontrou mais tarde. Tem mais alguma coisa que eu não respondi dessa sua pergunta? Não, tá tudo ok. É, tá. Então você era quase vizinha do Ayrton Senna. Eu era vizinha, era de 50 metros da minha casa, a casa dele. Ele Então você... descia de carrinho de rolimã Ah, a rua Pedro, que a rua era muito inclinada, sim. e ele ficava subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo aquilo, e eu até, enquanto eu morei naquela rua, eu não fui para a escola, que naquela época as crianças iam com 5 anos para a escola, né? Uhum. E eu fiquei nessa rua até os 5 anos, então eu ficava ali de camarote, vendo a molecada brincando na rua, era a minha distração. Mas você via ele e ele chegou a conhecer você nessa época? Não, não, porque quando 9 anos de diferença naquela época Ah, era entendi. brutal. Eu tinha 5, ele tinha 11. Ah, tá. 6 anos de diferença. Não, não. Então vamos lá, é mais. 9, são 9 anos, então eu tinha 14. Hum. Poxa, é maior ainda a Você tinha diferença. 5 anos 14. e ele 14. 9 anos mais. 5 Isso. mais 9, 14. Isso. Nossa. Então, tá. Então, como que foi o primeiro encontro de vocês? Meu pai cruzou com ele na. Eu vou tentar ser mais sucinta, porque eu acabei fazendo lives de 3 horas, então eu podia falar, né, viajar na maionese. Eu vou tentar ser mais sucinta. Tá bom. Meu pai cruzou com ele numa praia de Angra, e meu pai acabou como eu conheci o pai dele, do Ayrton, né, o seu Milton, ele acabou por convidar o Ayrton para ir no nosso hotel, que ele estava hospedado num lugar muito próximo do nosso hotel. E aí foi assim que a gente acabou se conhecendo, em Angra, do ano de 84 para 85, no Réveillon. Certo. E então tá. A próxima pergunta seria: foi fácil seus pais aceitarem o romance de vocês dois? Ou houve algum empecilho no meio disso? Olha, não foi fácil. Aliás, era tão improvável que aquilo desse certo, né?
porque por causa da diferença de idade, né? Eu era muito nova, eu tinha acabado de fazer 15 anos, eu não sabia nem beijar, Solano, eu já falei até isso eu aprendi a beijar com ele, né? Então, assim, eu sou caçula de 3 mulheres, em volta da gente tinha muitas mulheres, filhas, filhas dos amigos do meu pai, e eu acho que a mais improvável, eu era muito moleca, né? Como eu te falei, eu tive uma infância muito, muito cheia de oportunidades para eu poder praticar esporte, para eu fazer um monte de me arriscar em várias coisas de esporte, né? Meu pai, né, muito saudável, eu fui criada para ter uma vida muito saudável, e a menos provável era eu ali, Solano. Então, assim, aconteceu, ninguém acreditou que aquilo fosse subir a serra, que fosse, né, aquela paquerinha de verão, que não sobe a serra, só que subiu a serra. E eu também não acreditava que aquilo estava acontecendo, então ninguém acreditava. Né? Eu acho que o Ayrton também foi surpreendido com aquilo tudo. Foi uma coisa que simplesmente aconteceu. Meus pais não tiveram, eles, claro, que eles ficaram assim, assustados, né, com aquilo, com aquela. Eu vou até virar um pouquinho, que tá muita marca aqui. Ficaram assustados, porque como é que um rapaz do mundo, né, já estava correndo na Fórmula 1, ia se interessar por uma meninota, assim, moleca que nem eu. E então eles impuseram as condições e o Ayrton topou as condições impostas. Então, meus pais ficaram nessa situação, ficaram sem ter o que reclamar, sem ter o que fazer para se livrar daquela situação, entendeu? E com o tempo eles foram se afeiçoando muito a Ayrton, porque ele era muito respeitoso, ele sabia se portar, ele se sentia muito à vontade na minha casa e minha família se sentia muito à vontade com ele também. Ele era uma presença muito positiva. Agora, que foi muito maluco, o começo foi, porque era totalmente improvável que aquilo desse certo, né? E deu, e deu, e deu certo. Certo. Durante o ano, quando havia as provas da Fórmula 1, você viajava com ele e acompanhava tudo de perto? Os 2 primeiros anos, não. Os 2 primeiros anos, os meus pais me seguraram muito. Eu também, Solano, eu era uma menina muito, muito protegida. Eu tinha um mundo muito protegido, um mundo muito bom e muito protegido. Eu vivia num ninho aconchegante, pode-se dizer assim, né? Tá. E um ninho aconchegante muito bom, cheio de oportunidades, né? Uma vida muito boa. Então, para mim, foi um processo também de eu aprender a ter alguém dentro da minha vida, eu aprender até onde eu podia ir, até onde eu me sentia à vontade para ir, aprender até, será que ele ia conseguir aceitar a minha limitação da minha idade? Então, acho que o primeiro ano mais ainda, né? O primeiro ano eu nem sabia por que ele voltava para mim. Eu não sabia, né? E ele me evitava um pouquinho, que eu era muito novinha. No outro ano, aí com as conversinhas com as minhas amigas, eu comecei a me permitir ficar curiosa, né? Porque eu também tenho hormônios, né? Solana, eu fui bem criada, eu era novinha, mas os hormônios estavam pipocando. Aí eu ia lá, escutava o que minhas amigas falavam, aí eu ponderava. Então, assim, essas viagens dele também me davam oportunidade de eu elaborar na minha cabeça o que é que eu estava preparada, o que é que eu ia poder avançar, sabe? Foi muito legal, foi muito legal. E aí, conforme a gente começou a ter um pouquinho mais de liberdade, meus pais também tiveram tempo para o Ayrton conquistar a confiança deles, tipo, ele está indo embora, mas ele está voltando. Mas se ele está voltando é porque ele gosta da Adriane.
Mas se ele gosta da Adriane e está respeitando as nossas regras, a gente não pode, vamos, é porque gosta. Então começou, entende? A coisa foi encaixando de um jeito muito legal e muito saudável, tá, Solano? Então, foi tudo muito bom. Eu respondi essa pergunta? Respondeu, respondeu. Tá. Eu esqueci algum ponto da pergunta? Não. Não. Tá. Como homem, fora das pistas, quais são as qualidades que ele possuía e que nenhum outro possui? Solano, sempre me perguntam isso. É... Ele era determinado, totalmente. Isso, assim, fora o que as pessoas falam, eu fico pensando o que é que as pessoas querem saber a mais, qual é o pulo do gato, né? Ele era minucioso, ele era determinado, né? Ele nasceu, ele sabia o que ele queria ser na vida. Eu acho que isso, as pessoas que nascem com a paixão por alguma profissão, por alguma coisa na vida, elas lutam e se divertem ao mesmo tempo, né? Então fica uma coisa, não precisa ser uma Fórmula 1, mas as criaturas, as pessoas, os seres humanos que descobrem uma atividade, seja ela qual for, que cria uma alegria, uma paixão imensa, né? Faz com que aquilo energize ela e que aquilo seja o motor da determinação, né? Então, é o melhor dos mundos, é uma pessoa que aí a pessoa sabe, se apaixonar pelo que tem talento e é feliz fazendo. Uma outra coisa que eu acho muito interessante dele, que eu não falei nas outras lives, porque eu fico com isso na cabeça, né? O que as pessoas esperam? Como é que eu posso dar essa dica do que eu vivenciei? Ele era uma pessoa que não tinha preguiça para nada. Ah, sim. Ele não tinha, isso eu não falei para ninguém, em outras lives, né? Mas ele não existia preguiça para nada. Tudo que desse vontade, uma alegria nele de fazer, ou um prazer para ele fazer, ele fazia. Eu nunca vi o Arthur falar assim, ai, não, hoje eu tô cansado, ai, eu não quero. Então, ele tinha uma energia e uma alegria de vida, para tudo, né? Então, assim, Solano, quando ele estava comigo, quando ele estava em São Paulo, gente, onde eu estivesse, ele ia. A programação que eu tivesse, ele me acompanhava. Ele, piloto de Fórmula 1, né? Ele ia na festa das minhas amigas, aniversário na casa de amiguinha minha de escola. Estava no colegial. Entende? Então, assim, se eu estava na academia, ele chegava, ele fazia surpresa, ele ia lá na academia. Então, assim, ele morava na Zona Norte, né? Você vê hoje em dia, as pessoas, ai, não, mas eu vou namorar aquela menina que mora ali na Zona Norte, eu morava nos Jardins, né? A maioria dos homens fala assim, mas ela não mora lá no Jardins, eu quero arranjar alguém aqui mais perto. Então, assim, isso não existe, nunca existiu no Ayrton. O Ayrton sempre foi onde quer que fosse para vivenciar aquilo que ele estava com vontade, que dava prazer para ele, que ele curtia, sabe? Então, ninguém fala sobre isso, mas está aqui. Ele não tinha preguiça para viver a vida, ele tinha uma energia grande e era uma pessoa intensa de disposição, ele tinha disposição para as coisas, sabe? Isso, putz, eu também, né? Eu era elétrica, então a gente conseguia, mas isso é uma coisa, uma característica muito pontual que eu percebo que muita gente que eu conheci, hoje eu já tenho 52 anos, muita gente que eu já convivi na minha vida, eu nunca vi uma pessoa com tamanha disposição para executar coisas, para ir fazer coisas, para participar das coisas que ele está afim de. Ele entende? Não tinha, ai, que saco, ai, não, ai. Ele não tinha, esse pecado ele não cometia, o da preguiça. Não existia. Tá certo. Porque o namoro de vocês terminou.
Qual foi o motivo? Isso fez você sofrer demais? Olha, Solano, ele foi meu primeiro amor, um amor muito grande, um amor muito desejado, muito sonhado, muito esperado, né? É claro que o que me dava força para seguir adiante era o tanto que era bom estar junto e o sonho de que um dia a gente estaria realmente junto, né? Você não tem como estar numa situação dessa sem achar que um dia você vai estar integralmente do lado da pessoa, né? Uhum. Eu acho que foi um namoro muito sofrido para ele, como foi para mim, justamente pela distância, por eu não poder viajar. Eu falei, eu não respondi aquela pergunta, não. Eu só fui viajar com ele, encontrar com ele depois de 87, com a minha família, tá? Eu Ah, tive tá. sim GP, eu tive sim GPs, mas lá na Europa, aqui no Brasil não, por causa daquele monte, aquele assédio, aquela muita imprensa, muita coisa, e estava gostoso para mim, né? Meus pais não queriam que eu tivesse ficasse exposta, e para mim também estava ótimo do jeito que estava. Não... Claro que eu senti, eu queria estar lá, né? Mas eu estava esperando a minha hora chegar. E o que aconteceu, Solano? Foi difícil a gente estar junto, foi sofrido, né? A gente tinha um objetivo para conseguir estar junto, a gente estava projetando alguma coisa no futuro, né, para gente. E aí tem que ler o livro, Solano, porque as pessoas me perguntam, afinal, então, por que acabou o namoro? E aí que tá, foi uma somatória de coisas que aconteceram, porque não foi o amor que acabou. Circunstâncias, eu acho que, por exemplo, eu acho que ele cansou de ficar esperando, ele queria imediatamente uma pessoa do lado dele, à disposição na hora que ele quisesse para poder fazer companhia para ele. Ao mesmo tempo, ele não sabia se ele estava querendo casar naquele momento, porque ele tinha acabado de ganhar o campeonato, Hum. né? Ele acabou virando. Então, assim, toda a dedicação, todo o sacrifício, todo o empenho, né? Ele também abriu mão da vida pessoal dele, né? E aí, de repente, falou: Poxa, mas agora que eu cheguei onde eu queria, eu vou me prender, eu vou casar? Pera lá, não... opa, né? Foi um pouco isso. Somado a isso, foi um rancor que ele teve comigo, porque a gente tava aquela casa, não, quando vai casar? Ah, quando você menos espera. Ah, mas quando? Ah, mas eu não vou querer. Ele não queria noivar porque ele já tinha sido casado, mas ele não queria na igreja, no altar, porque ele já tinha sido casado e tal. Mas quando? Ah, quando você menos espera. Quer dizer, eu falei, bom, pera lá, eu estava terminando o colegial. Eu tinha que saber, eu queria programar a minha vida dali para frente, Hum. né? Então ele me deixou no stand-by, né? E aí eu queria casar de branco, de véu e grinalda, dar festa, minha família é árabe, eles dão festa, né? Querem dar festa de casamento. Eu não ia poder ter aquilo, quer dizer, a gente não teve, ele não quis ouvir a meu lado também, né? E eu fiquei esperando então a hora que fosse acontecer. E teve algumas atitudes dele no último ano. No último ano foi quando a gente realmente namorou, teve um namoro de homem e mulher, efetivamente, né? E foi em 1988, assim que eu fiz 18 anos, a gente se tornou efetivamente homem e mulher, né? E na relação. E, E somou com eu poder tirar carta, eu ganhar liberdade, autonomia dentro da minha casa, daí ele não soube como lidar com aquilo, daí ele mostrou algumas coisas de insegurança, daí ele começou a duvidar de mim de algumas coisas que aquilo me ofendia demais. Eu não admitia aquilo, né? Cheguei até um dia a falar, olha, isso está no livro. Fala assim, olha, eu não sei o que você está fazendo comigo, porque você acha que você está com quem, né? Quer dizer, ele ficou desconfiado, não sei de quê, não sei com quem ele andou, que ele estava acostumado a andar, mas de repente ele estava com a mesma pessoa do lado dele que ele estava já há 3 anos, né? Parece que eu me tornando mulher e tendo autonomia, parece que eu me tornei uma outra pessoa, não, eu era a mesma pessoa. E aquilo me ofendia demais. Até que eu dei um dia e falei, olha, e aquilo me caiu mal.
e sem a gente marcar casamento, e sem... Eu fiquei assim, eu falei, cara, deixa eu pensar na minha vida, pera. Em setembro de 88, eu pedi um tempo para ele. Hum. Falei, vamos... Ele ia passar uns 15 dias fora, né? Ele estava já bem no campeonato, que eu também senti o peso da minha responsabilidade como suporte dele, tá? Ele me ligava, Solano, em 88, ele me ligava antes de entrar no carro, de correr, para escutar minha voz. A voz da última pessoa com quem ele queria falar antes de entrar no carro era minha, né? Então, assim, eu sabia minha responsabilidade naquilo tudo. E eu vi que ele estava mal e ele estava sofrendo com aquilo, e aquele ano foi muito difícil, porque ele tinha que ganhar, porque ele tinha todas as condições, ele não ia ter mais desculpa para, né? Não ia ter uma, porque o motor não tá bom, porque o carro, porque. Não, ele estava com o melhor carro, né? Junto com o Prost. E aí eu virei para ele, aí ele estava. Em setembro ele conseguiu estar na liderança do campeonato, então mais tranquilo. Aí eu vi que ele deu uma acalmada, eu falei assim, eu também falei, então, Beco, ele ia demorar uns 15 dias para voltar para o Brasil. Eu falei, Beco, eu quero 15 dias de silêncio para mim. Eu preciso pensar em mim. Eu quero saber o que eu quero para mim. Né? Porque eu estava no meio daquele imbróglio, né? Vivendo a vida dele à distância, sem saber o que ia ser da minha vida no ano seguinte. Então, assim, e ele não tinha. Isso é um problema, eu acho. Para ele poder dar conta da demanda dele, da vida dele, que exigia na profissão, ele não tinha espaço para perceber a demanda de outra pessoa. Entende? Entendo. E aí eu pedi esse tempo. Ele se desesperou, achou que eu sei lá o que ele achou, né? E veio correndo para o Brasil, cancelou um treino lá na Inglaterra, lá na McLaren, e veio para o Brasil desesperado. E veio me. Eu falei, eu fiquei até assustada. Falei, oh. Ele chegou, ele, quando chegou no Brasil, a gente saiu, ele chorava, ele falava, Adriane, você não pode fazer isso comigo, num momento assim, você acaba com a minha vida. Eu falei, mas eu não fiz nada, eu só queria um tempo para eu pensar um pouco em mim. Eu preciso pôr um pouco de ordem aqui nessa casa para a gente ver o que a gente vai, o que vai ser feito. Mas eu amo você, é você que eu quero, eu não tenho dúvida disso. E aí, entendeu? Mas ele se apavorou. Ele aceitou isso, mas ele ficou com aquilo doeu nele. Ele não aceitou, porque parece, talvez ele tenha percebido também, Solano, que eu não estava tão rendida a ele. Eu também tinha personalidade que foi a hora que acho que ele sentiu que, epa, pera lá, ela também tem vontade, ela também tem querer nessa história. Opa, né? Mas como que ela vai ter querer? Mas como? Aí eu dependo dela. Ele criou uma relação entre a gente de dependência, né? Uhum. Puxa, mas eu dependo dela e como é que ela faz isso comigo? Quer dizer que então eu não posso depender dela. Foi isso. Você viu a confusão? Você até suspirou, Sim. Né? E aí passou o tempo, ele ganhou campeão, me chamou para ir encontrar lá no... Foi qual o título dele? O primeiro, o segundo ou o terceiro? Primeiro de 88. O primeiro. Me convidou para ir receber o prêmio com ele. Ah. E assim que a gente voltou da viagem, ele veio me pedir um tempo. Ele me expôs para o mundo, falou para o meu pai, olha, seu Amilcar, tá na hora da Adriane, ele me chamou para ir, sozinha com ele, ele falou, tá na hora da Adriane ir comigo, tá presente na minha vida, porque eu já tive muitos momentos importantes que ela estava ausente e chegou a hora dela estar presente. Ou seja, ele estava me pondo para dentro da vida dele. Então, isso assim, né? Meu pai não tinha o que dizer. Né? O Ayrton falou isso correndo lágrima nos olhos, meu pai se comoveu, eu me comovi, eu fui. Claro, né? Chegou a minha hora, né? Chegou a minha hora de estar com ele. E quando a gente esteve lá, eu não sei, ele estava diferente nessa viagem, que eu estava com ele, com os pais dele, com a Viviane, com o Leonardo, estiveram com a gente lá. E quando ele voltou, aí ele resolveu me pedir um tempo. Nossa. Né? Eu não sei se foi uma revanche, eu sei que não era hora para pedir tempo.
Ele meteu o pé pelas mãos, Solano. Foi o que aconteceu. E eu não aceitei aquilo, porque eu já tinha também esperado, eu também foi sofrido para mim, né? Eu esperei 4 anos para chegar a minha vez. E na hora que ele me apresenta, eu pus o pezinho dentro da vida dele, né? Definitivamente, nessa viagem. E ele falou: pera, né? Aí eu falei: não tem mais tempo. Então acabou, né? E aí eu percebi que depois ele estava com muita, ele ficou com muita, às vezes, a primeira vez que a gente se encontrou, que eu fui atrás dele, uns 3 meses depois que acabou, para saber, né? Ele foi hostil comigo, eu não entendia, porque para mim, ele que tinha acabado o namoro comigo, que ele já estava com outra pessoa, né? Outra pessoa já tinha divulgado na televisão que eles estavam juntos, né? Não sei se era o que ele queria, mas enfim. E aí eu pensava, gente, mas ele fez isso comigo, e é ele que está hostil comigo. Foi uma confusão, Solano. Foi uma confusão. Demorou para eu entender que ele poderia estar querendo me dar revanche do tempo. Isso aí, para te falar a verdade, essa coisa da minha parte de que eu participe, que eu ajudei a acabar com a relação, né? Eu entendi agora madura escrevendo o meu livro. Porque eu não, a vida toda eu passei assim. Ele saiu da minha vida porque ele não gostava de mim. Mas e que ponto que também, qual foi a minha parte de ter posto ele para fora da minha vida? E às vezes que ele me procurou e eu não dei abertura, porque eu tinha muito rancor, doeu demais em mim, né? Então, se você quer saber se doeu em mim, muito, eu quase morri. Eu quase morri. Eu não, eu superei porque eu tenho uma vida maravilhosa e uma família maravilhosa. Tá? Porque a vergonha que eu passei de ter sido exposta e logo em seguida, quer dizer, 4 anos esperando, foi péssimo. Ele meteu o pé pelas mãos e eu também fui muito dura. E aí a gente perdeu um tempo precioso, né? Sim. Então, depois que vocês terminaram, vocês não se falaram mais. Falamos, ele me procurou. Ah, então Ele tá. me procurava toda vez que ele estava sem uma namorada, Hum, dava 1 mês, 2 meses, ele me procurava. hum, Sabe? Me ligava. Ele chegou no ano seguinte, que acabou o namoro, no final do ano, quem estava namorando era eu. E ele desceu lá na fazenda dos meus pais de helicóptero com o pai dele, e eu estava namorando. hum, Daí ele foi embora. Daí ele acho que começou a namorar com a Cris Ferrátio. Aí quando terminou o namoro com a Cris Ferrátio, ele me procurou. hum. Me convidou para ir almoçar fora, jantar. Então assim, ele estava sempre. Quando eu sabia que ele estava sozinho, eu sabia que ele ia me procurar, Solano. E isso me dava. As pessoas não entendem, mas eu era enlouquecida por ele. E Hum. ele me procurar me punha em perigo, porque eu sofri demais com o que aconteceu. Eu não tinha estrutura, eu era muito nova, eu era muito inocente, eu não tinha estrutura para lidar com tudo aquilo, né? Sim, entendi. E no dia 1º de maio de 94, você na TV assistiu a corrida que tirou a vida dele e horas antes da corrida, você sentiu alguma coisa estranha dentro de você? Não, o que me chamou a atenção foi num dia antes, ou 2 dias antes, porque teve o dia, eu não sei se foi na sexta-feira de treino ou no sábado daquele final de semana, eu não me recordo agora, tá, Solano, esses detalhes. Eu sei que tinha tido um piloto que tinha morrido em Imola já nos treinos, e o Barrichello tinha tido um acidente grave. Eu acho que o Barrichello foi na sexta e a morte do piloto austríaco no sábado. Eu sei que o que me chamou a atenção, que eu fiquei, que estranho, foi o Ayrton, a cara do Ayrton saindo
do lugar onde estava o Barrichello estava sendo atendido. Eu não sei se era hospital, onde que era. Tinha a cena do Ayrton que tinha acabado de visitar o Barrichello depois da porrada, que ele já estava bem, foi fazer uma visita. E saiu de lá com uma cara transtornada. Isso eu sei porque eu estava andando no corredor da minha casa, né? Eu passei pela porta da sala de TV, eu olhei para a TV e vi a cara dele nesse momento que ele estava saindo. E eu percebi o tanto que ele estava transtornado pela expressão dele. E aquilo me chamou a atenção e eu fui ver o que estava acontecendo, porque eu não tinha, para te falar a verdade, Solano, eu não assisti nunca mais corrida. Depois que acabou o namoro, né? Eu nunca mais quis assistir. E nem saber notícia, ele já começava a aparecer ele na TV, eu saía fora. Eu tava sempre, eu me esquivei, porque não foi fácil esquecer uma pessoa que está em todo lugar, que você vai e se encontra a cara da pessoa, não foi fácil. Então, mas aquele dia eu passei na porta da televisão e vi uma expressão carregada dele. Eu, opa, voltei, entrei na sala de TV e fui ver o que estava acontecendo. E falei, nossa, ele tá, foi feia a coisa, né? Aí ficaram aquela coisa de que a pista não estava boa, mas eu também não fui ver, tá? Não fui atrás para ver isso, não, Solano. A única coisa que eu tive foi esse susto pela expressão que eu vi da cara dele, que não é normal, não era normal dele. No dia da corrida, como sempre, meu pai continuava assistindo, meus cunhados, né, na fazenda, a gente estava na fazenda no fim de semana, e aí eu escutei um burburinho, fui ver, eu vi que era alguma coisa com ele, né, escutei alguma coisa, fui ver o que aconteceu. Quando eu vi, entrei na sala, ele estava no carro ainda, aí tinha tudo estourado e ele com a cabeça, né, tombada. E aí ele mexeu a cabeça. Eu pensei o que todo mundo pensou, né? Ah, ele tá vivo, né? Ele tá vivo. E só que aí eu não conseguia ver aquilo, então eu saía da sala e voltava, eu saía da sala e voltava. Não conseguia nem ficar assistindo a cena e nem conseguia deixar de saber o que estava acontecendo. Aí tiraram ele do carro, aí ele deitado. Bom, ali para mim já foi um inferno, né? Mas eu jamais podia acreditar que ele poderia morrer naquele dia, né? É uma coisa que eu durante o namoro, Solano, eu nunca tive medo de que acontecesse alguma coisa com ele. Nunca achei que fosse ter algum acidente grave. Eu nunca achei. Nunca tive esse medo. E depois eu não assistia, eu tentava não querer saber de nada, não participar de nada. Mas aquele dia eu também falava, não é possível, não é possível, não é possível. Aí falaram que tinha entrado um negócio na cabeça. Eu falei, ai, meu Deus. E foram dando a história, a notícia aos poucos, né? E é interessante, meu livro tem um casal de amigos do meu pai que conviveram com a Ayrton dentro da nossa casa, né? E estavam em Imola, né, naquele final de semana. Encontraram a Ayrton, cumprimentaram a Ayrton nos boxes, tal, porque conheceram, ficaram amigos, né? Fizeram amizade. E eles participam do meu livro e contam como é que foi lá na Itália, como é que aconteceu. Ele disse que quando cumprimentou o Ayrton esticou a mão, ele estava na arquibancada, o Ayrton subiu para dar uma entrevista, uma coisa assim, o Ayrton parou, foi cumprimentar ele, e esse amigo do meu pai disse que quando deu a mão para o Ayrton, disse que sentiu uma coisa ruim, estranha nele, né? Então é muito interessante, tá muito legal o livro, né? Porque tem testemunhos de pessoas que conviveram com a gente, que tem história para contar, né? E no dia que o Ayrton morreu, meu pai foi socorrer o seu Milton. Naquele mesmo dia, quando atestaram a morte, divulgaram a morte, estava meu pai, estava o meu cunhado, que fez muita amizade com o Ayrton, foi esse meu cunhado que também é falecido, né? Que Deus o tenha também. Foi com ele que eles começaram a brincar, a brincadeira do aviãozinho aeromodelismo, foi com meu cunhado, né? Dentro da minha casa. Então fizeram muita amizade, então o Dadô, meu cunhado, foi com o meu pai até a Fazenda Dois Lagos,
que é do Ayrton, que era ali perto, em Tatuí, né? A 20 minutos da nossa fazenda, foram socorrer, porque meu pai soube que o seu Milton estava sozinho. Eles também tinham amizade, né? Mantiveram amizade. E aí meu pai e meu cunhado ficaram sabendo de tudo o que estava acontecendo com o Ayrton naquela semana, né? Então, infelizmente, parece que ele tinha dúvida se ia correr ou não, né? Ele estava mal no campeonato, aliás, está aqui a minha oportunidade de. Em outra live, eu sem querer, eu estava querendo falar outra coisa e respondi. Sabe quando você responde sem pensar muito? E Sim. acabei falando que ele estava bem no campeonato. Veja, eu falei, o rapaz falou, eu concordei, mas não estava bem no campeonato, né? O carro, a Benetton estava superior, muito superior àquele ano, não sei, não vou entrar em detalhe. E ele não tinha pontuado ainda aquele campeonato, né? Então, ele fez o que ele sempre fazia. Não, eu vou correr. Ele chegou a falar com aquele pessoal, aquele senhor que é o paramédico responsável, né, da Fórmula 1. Fizeram amizade, o cara chegou a falar, não, então você não para com isso, vamos embora daqui pescar, você não precisa mais disso. Teve essa conversa, né? Uhum. Mas, infelizmente, Solano também tinha outras questões pessoais dele bem pesadas também, né? Isso, quem quiser saber melhor desse assunto, está escrito a dar os indícios no livro do Ernesto Rodrigues, no Herói Revelado. E eu fiquei sabendo no mesmo dia, porque o seu Milton contou para o pai, né? Para o meu pai, o seu Milton contou para o meu pai. E por conta desses problemas pessoais dele, né, o Ayrton acabou deixando um presente para mim, né? Porque ele falou sobre mim com o pai dele no dia antes de morrer, Solano. Hum. Então, né, no, eu fiquei, eu soube que realmente era uma relação muito especial e que não era só inesquecível para mim, né? Eu soube disso no dia que, claro, que ele sabia porque ele voltava a me procurar, né? E eu não estava preparada para perdoar. E tive a confirmação no dia da morte dele através do pai do Senna, tá? Eu tenho uma coisa que aconteceu depois, eu não sei como é que é o tempo para você, Solano. Tudo bem, fique à vontade. Posso me esticar? Pode. Teve um negócio que aconteceu que eu conto no meu livro também, de um amigo dele que me ligou, chamado Cristiano, um amigo pessoal do Ayrton. E eu fiz a live e eu não conhecia o Cristiano. Eu falei, cadê você, Cristiano? Cadê você, Cristiano? Porque o Cristiano me ligou a semana seguinte da morte do Ayrton, que depois que ele foi, depois do enterro, do velório, que eu não quis participar, eu participei de maneira assim, singela e pessoal. O suporte que minha família deu foi para a família, não foi para a mídia, foi para a família. Então, nós estivemos presentes, sim, da maneira efetiva e pessoal, tá? Não adianta falar, você não foi no enterro, porque não ia mudar nada e eu não tinha estômago para disputar vice com ninguém. Principalmente porque eu sabia qual era o que ele tinha dito para o pai dele um dia antes de morrer. Foi a última conversa com o pai, tá? Bom, vamos voltar para o Cristiano. E o Cristiano me ligou. E ficou uma coisa meio mal entendida, que quem lê o livro vai saber. Só que aí o Cristiano agora, quando eu falei, Cristiano, cadê você para tirar essa dúvida? Me acharam pelas redes sociais. Então, o que eu estou te contando, ninguém tem, tá? Ah, Ninguém tem, tá, Solano? Porque eu fiquei sabendo agora, no hum. Réveillon, né? E esse Cristiano disse que também tinha falado com a Ayrton na noite anterior à morte dele, Ah, né? Então, o que eu vou contar não está nem no meu livro, tá bom. tá? Porque eu fiquei sabendo agora. E ele falou para mim, Adriane, ele falou para mim que ele se arrependeu de ter feito o que fez com você, que ele devia ter se casado com você. Hum, Isso o Ayrton falou para o seu Milton, para o pai, que eu já tinha essa informação. hum. E
Fiquei agora sabendo do Cristiano, que não tinha me dado toda essa informação completa na época, há 30 anos atrás, e eu me encontrei com ele, e ele me relatou isso. Falou assim, Adriane, eu falei, eu não sabia, o que eu estou contando aqui eu não sabia, tá, Tá. Solano? Ele falou, eu também falei com a Ayrton, ele me ligou no dia antes de morrer, a noite anterior. E eles conversaram sobre o problema pessoal sério que o Ayrton estava tendo, Hum. né, que o Cristiano sabia do que estava acontecendo. E durante a conversa ele falou: eu me arrependo de não ter casado com a Adriane. Eu não podia ter feito o que eu fiz com ela. Eu devia ter casado com ela. Entendi. Né? Então, pronto, tá aí a bomba que eu tô contando, tá? Mas é real, tá? É Hum. relato de quem falou com a Ayrton, então, quem quiser procure o Cristiano agora, né? Agora, você veja para mim, Solano, como é depois de 30 anos eu continuar descobrindo que aquele amor foi um amor muito bom, muito, muito, muito grande, né? Eu vejo pelas fotos. É. E fica a saudade. Fica. E por que que você decidiu escrever o livro A Garota do Sena, Minha Garota? Então, Solano, tinha várias coisas que me incomodavam, né? O meu silêncio, primeiro que foi uma ilusão da minha parte achar que se eu não contasse a minha história, as Hum. pessoas fossem esquecer de mim, que não fossem falar de mim. Foi Hum. ilusão, porque todos eu fui o maior relacionamento da vida dele. Sim. Foram 4 anos juntos, né? Foi muito forte o que a gente teve, né? A gente lutou para conseguir fazer dar certo e estar tá junto. Né? E agora eu me perdi. Minha cabeça. Me acalmei agora um pouquinho, que eu fiquei emocionada. Faz a pergunta de novo, Solano, para eu Por fazer que, a linha de raciocínio de novo. por que que você decidiu escrever o livro? Escrever o livro, tá. Então, primeiro foi essa ilusão que eu tinha, que era ilusão, porque eu não posso impedir que as pessoas falem. Né? Uhum. Daí falam de mim, e aí começa a falar, mas quem é que ele amava mais? Quem é que ele gostava mais? Porque a fulana, a ciclana, para a Rede Globo é uma, para o SBT é a outra, para a Rede TV é a outra, né? Então, assim, houve muitos interesses aí por muitos anos e eu fiquei quieta, mas tinham que falar de mim, me comparando, eu não estava, aquilo me incomodava, porque cada um tem sua história, né? Uhum. Mas tá bom, eles estão lá, ok, fala delas, agora me punham no meio desse bolo, entende? Então eu falo, caramba, então eu não falo, mas os outros falam. Isso me incomodava. O outro ponto era aquela história da sexualidade do Ayrton, começou quando o Ayrton estava comigo, porque ele não aparecia com mulher nenhuma, ele não podia aparecer com mulher. Hum. Nos primeiros anos que eu sabia que ele saía com outras mulheres, porque eu era uma menina, né? Foi conversado isso e eu aceitei isso, né? A única imposição que eu coloquei, eu falei, você saia com quem você quiser, só que eu não quero saber, porque aí também ia Hum. ser demais, né? Então, imagina o que foram 3 anos dele saindo com outras mulheres porque a gente não tinha consumado, e imagina como é que foi para um cara famoso conseguir fazer isso sem que as pessoas descobrissem. Entendeu? Entendi. Então foi sacrificante dele, foi. Imagina a tensão, o medo, né? Dele poder ter a vida de homem dele sem acabar com a vida pessoal dele, emocional, né? Uma relação bacana. Então, isso me incomodava, porque até os dias de hoje, quando alguém sabia que eu tinha sido namorada do Senna, perguntava: é verdade que ele era homossexual, era gay? Não, ele não era gay. Isso não denigre ele. Mas o fato é que isso foi feito para sacanear ele. Né? Ele não era. O Ayrton não era uma fraude. Ele era heterossexual, ele gostava de mulher. Ponto. Aí vem o outro piloto, né?
muito menos carismático e simpático que o Ayrton, muito Sim, menos amado sim, pelo público, sim, né? Pelos fãs, que não levantou a bandeira do Brasil no momento de vitória dele, não levava, né? Então, sim. esse fulano resolveu fazer essa campanha contra o Ayrton. Então, assim, durante toda a minha vida, eu tive que escutar isso e me sentia culpada, Solano. Então, eu falei, não, chega, vou contar minha história. Eu vou contar minha história. Eu estava preparada emocionalmente, eu já tinha me separado, e foi muito difícil para mim, Solano. As pessoas falam, olha essa aqui, olha. Tem pessoas que são haters, claro, né? Haters pagas por alguém, que vão na minha página, nas minhas entrevistas, e fazem comentários horrorosos, né? Ai, porque ela está preocupada com dinheiro. Gente, esse livro não vai mudar minha vida. Não vai mudar minha vida financeira. Não vai mudar o meu conforto, não vai mudar nada. Aliás, ninguém ganha dinheiro com livro no Brasil. Vamos falar, infelizmente, né? O que o livro faz é pagar a despesa para eu poder divulgar o próprio livro, é isso que ele faz. Então, não se preocupem que estiver preocupado com dinheiro, né? Que eu estou fazendo por dinheiro, não se preocupem. É para contar mesmo, divulgar, porque eu acho, Solano, que é uma história que dignifica ele. Uhum. E eu não aceito mais que me perguntem se ele não gostava de mulher ou se ele gostava. Eu não quero mais que me perguntem isso, que agora as pessoas sabem que eu contei a minha história, tenho Sim. contado aqui em entrevista. E se alguém me perguntar isso, eu vou me irritar. Antes as pessoas não sabiam, agora elas sabem, né? Então, quem me perguntar isso é porque está querendo ser desrespeitoso comigo, né? Sim. Então, vamos dizer assim, eu paguei uma dívida que eu tinha com a Ayrton, que eu me senti em dívida, porque foi por minha causa, Solano, que isso tudo aconteceu, essa maledicência do Piquet, entendeu? Entendi. Então agora o Piquet que viva com essa vergonha. O Ayrton não vai mais viver com essa vergonha de ser posto em dúvida. Ele não era fraude. Ele não era fraude, ele era o que ele era, né? Não teria problema nenhum ele assumir que se fosse diferente, mas não era, ele estava comigo. Então, tá resolvido, tá paga a minha dívida com a Ayrton sobre esse aspecto, tá? E foi isso, e foi muito dolorido escrever esse livro. Foi muita coragem querer viver de novo o que eu vivi do lado dele, porque foi magnífico. Foi puro, foi legítimo, foi inocente, era uma coisa bonita, né? Que ele também viveu. Então, eu acho muito que esse livro dignifica o piloto, Sim, o homem que ele era, sabe? sim. E para terminar, quais são as redes sociais que encontram você e o livro? Então, a gente tem página no Facebook e no Instagram, Hum, tá? Temos também uma página a gente vai colocando depois de algum tempo, a gente coloca as entrevistas que eu já dei, eu também ponho na minha página, né? Eu deixo o pessoal descobrir as entrevistas, eu deixo que prestigiem as pessoas que estão me dando oportunidade, né? E depois eu ponho na minha página os conteúdos, as coisas que eu já estou contando. Hoje, por exemplo, na sua live, eu contei uma coisa que eu não falei nas outras, e que não está nem no meu livro, né? Então, assim, tá sempre se somando, né? Então, Instagram, Facebook, tem uma página no YouTube. Quem quiser comprar o meu livro, nós temos, porque é uma publicação independente a minha. Então, a gente, né? Então, a gente vende nós temos à venda o livro físico na Livraria da Vila, tá? Agora, a gente se empenhou mais, por causa do Covid, a gente se empenhou mais em compra online, né? On demand. Então, assim, se alguém quiser um livro com autógrafo meu, autógrafo não, com uma dedicatória minha, tem que comprar pelo Mercado Livre, tá?
mas também pode ser encontrado na Amazon, Submarino. Agora, nas minhas páginas tem o link que direciona para as vendas do livro. E aí, quando você clica o link, você abre todas as opções de venda. Agora, Mercado Livre tem essa vantagem de chegar mais rápido, porque a gente já tem o livro impresso, é a gente que distribui, né? E também nós temos uma edição especial para colecionadores, que a gente fez em português, o livro impresso na capa do livro, um número de edição, um número cada um número, edição especial. São 161, cada número correspondente a um GP do Ayrton. Então, em português só vão ter 161, não vou fazer mais. Tá? É colecionador. Não sei, a gente agora saiu o livro em inglês, a gente vai ver como é que vai conseguir vender lá fora, né? A gente vai trabalhar nisso. Se você tiver alguma sugestão, me dê para distribuir. A nossa intenção é pelo Amazon, que tem alcance no mundo inteiro, né? E aí a gente vai dando um passinho depois do outro, porque minha intenção é que essa história chegue nas mãos dos fãs do Ayrton, porque já faz muitos anos que tem páginas com pessoas por trás das páginas recontando a história do Ayrton de uma maneira fantasiosa, né? Muita gente querendo tirar vantagem do prestígio do nome do Ayrton, sabe? E eu acho que tem já o livro do Ernesto Rodrigues, eu aconselho, de novo, eu vou falar, é O Herói Revelado, para mim é uma bíblia, tá? Praticamente do Ayrton. Se tiver algum erro no livro, foi porque alguém fez um testemunho alterado, porque ele foi revisado. Ele foi muito correto, o Ernesto Rodrigues. Ele não fez um livro para agradar, ele foi jornalístico, ele não foi tendencioso, entendeu? Então ele conta, por isso que ele conta lá coisas que talvez muita gente não gostaria que ele tivesse contado, entendeu? Entendi. Então, para mim é uma bíblia. E o meu livro também, que eu conto a minha história na íntegra. Quem quiser saber sobre os 4 anos, os primeiros 4 anos dele na Fórmula 1 em equipe de ponta, né? Desde a primeira vitória do primeiro GP na Fórmula 1 até o primeiro campeonato, eu estou contando a história do que acontecia tanto na carreira quanto na vida pessoal dele no meu livro. E tá aí, a minha história agora não é só minha, é de quem quiser participar dela, vivenciar ela através do meu livro. Tá certo. Adriane, a mim, muitíssimo obrigado por essa oportunidade, por estar entrevistando você e obrigado por ter compartilhado a sua vida com Ayrton Senna. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu espero que os fãs entendam o carinho que está sendo eu dividir a minha intimidade durante esses 4 anos, né? Não vou dividir a minha intimidade do resto da minha vida, que pertence a outras pessoas. Mas eu tenho muita certeza, Solano, que ele, onde estiver, está feliz eu estar contando essa história, porque é uma história que eu tenho certeza que ele sentiu orgulho de ter vivido. E obrigado a você também que nos assistiu. Até o próximo Sabavlog, se Deus quiser. Tchau.